e depois a gente vai fazendo e vai batendo bola com o Hugo. Acho que é o modo mais fácil da gente tocar o barco aí, tá bom, pessoal? E para não esquecer, né, já que eu ia esperar algum começar a falar, mas já comecei a gravar, tá ok? Então já está sendo gravada. Hugo, fica à vontade. Não sei se a sua esposa está nos abrilhantando também com essa, com a atenção dela nesse sentido, mas é com você agora, meu querido. Primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento com todo mundo. Acredito que essa experiência daqui é uma grande experiência para mim e para todos também, porque eu acredito que em todos os eventos que eu sempre estou participando, eu aprendo e muito, né, com todos. Então, eu espero que a gente tenha essa dinâmica bacana de estar compartilhando aqui um pouco de experiência, com base nos conteúdos que a gente colocar aqui, o pessoal possa abrilhantar a gente com perguntas, né, que possa rechear também essa roda de bate-papo, né, com bastante conhecimento. A palestra que eu venho trazer para vocês aqui é justamente sobre ferramentas digitais, gestão e promoção de negócios. Eu estou estruturei ela de uma forma bastante didática, onde que a gente vai conseguir identificar exatamente as ferramentas que são necessárias para que a gente consiga fazer um bom negócio, uma boa gestão de negócio, né? Eu posso até colocar aqui como uma gestão estratégica de negócio, para que consigamos vencer momentos de dificuldades. Então, eu vou colocar aqui alguns momentos históricos que foram momentos de crise e também fazer uma análise crítica em relação às empresas que venceram esses períodos, né, e as ferramentas que elas utilizaram justamente para poder vencer esse período. Então, pessoal, falando um pouquinho sobre mim, né, eu sou administrador, né, acho que o meu DNA é de administrador, tá? Então, em minha essência, eu sou apaixonado por essa profissão. Eu exerço a administração desde 2009, quando eu conheci o Anderson. Lá mesmo eu já comecei a trabalhar dentro dessa área. Tive a oportunidade de montar a minha primeira empresa aos 17 anos de idade, tá? E essa empresa daí, 2 anos depois, eu consegui formar o primeiro 1 milhão nessa empresa, fazendo vendas B2C, né? E 2 anos sequentes desse período, a gente começou a transformar esse negócio, quase que 99% dele em vendas B2G, né, que são vendas governamentais, e a gente conseguiu desenvolver essa empresa daí em uma matriz muito, muito grande, onde que a gente tinha meia centenas de funcionários, né, e quando eu coloquei essa empresa em recessão, né, justamente na crise que veio precedida da Lava Jato, né, por conta dos contratos do governo, nós chegamos a finalizar essa empresa daí com 15 contratos na mão, quase 5 milhões, né, de ativos. Então, essa empresa que eu tenho para passar de experiência para vocês, eu aprendi muito com ela, então coloquei em prática muitas ferramentas também que fizeram ela ser um sucesso durante o período de funcionamento dela, e hoje eu sou diretor também de outra empresa, do Centro de Treinamento do Grupo Paládio, que é uma empresa especializada em desenvolvimento de pessoal, através de cursos também, voltados para a área da construção civil. Então, são cursos de tecnologia, cursos voltados justamente para o desenvolvimento profissional dessas pessoas dentro da área da construção civil. Então, estamos avançando nessa empresa e desbravando também, justamente nesse período que nós nos encontramos. Eu sou especialista em educação, em docência do ensino superior e educação corporativa. Então, muitas das coisas que eu vou colocar aqui são, até por conta da minha vivência, experiência, voltado justamente para a didática, né, trazendo justamente para o meio acadêmico todas as questões técnicas e que a gente encontra também na prática do nosso dia a dia, sendo um profissional autônomo, né, ou empreendedor. Então, pessoal, a palestra aqui ela vai ser dividida em alguns tópicos. Eu tive esse trabalho de estar separando aqui para vocês, para que vocês conheçam exatamente o primeiro ponto, o profissional administrador. Eu acho que é extremamente relevante, né, contextualizar tudo que a gente vai falar com o profissional que nós estamos formando aí na faculdade única, que é o administrador. Então, acredito que a maioria da massa aqui são justamente os administradores. Então, eu gostaria de apresentar para vocês o que o mercado está exigindo do profissional administrador nos dias de hoje.
Então, tem muita vivência, muitos clientes da parte industrial, metalúrgica, farmacêutica, né, parte civil, e a parte também de manufatura mecânica. Então, com base nas exposições que eles mesmos vêm trazendo no dia a dia, né, dessas práticas aí, da vivência prática, eu vou trazer para vocês e colocar, né, as metas que um profissional como administrador precisa ter justamente no dia a dia, né, do mercado de trabalho. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre promoção de vendas em momentos de crise. Eu separei exatamente 3 momentos, né, como o Covid-19, o principal deles, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E eu separei algumas empresas, né, com base nesses períodos históricos e o que elas utilizaram para vencer justamente esses momentos de crise. E vamos partir para os níveis de comunicação. Então, como a gente, antes da gente conhecer essas ferramentas digitais, nós precisamos entender como que funciona o processo de comunicação. Então, como eu vou envolver o meu cliente de tal forma para conseguir positivamente alcançar o meu resultado esperado, que é ou fazer uma venda, né, ou divulgar o meu produto, serviço, ou passar um conceito ideológico da marca que é a minha empresa, né, que representa a minha empresa. E com base nisso daí, a gente vai passar por um estudo estratégico de gestão na promoção desses negócios. Nós vamos falar pontualmente, de forma bem estratégica mesmo, os prós e contras, o que a gente precisa fazer, né? Porque, assim como numa reunião, a gente precisa ter o quê? Início, meio e fim, né? E o fim, ele tem que ser exatamente o desfecho. Então, o que eu aprendi aqui? Quais são as ferramentas que eu posso usar no meu dia a dia? Ou eu, como administrador e gestor a um nível estratégico dentro da minha empresa, o que eu posso colocar de prática do que eu aprendi justamente nesse nosso encontro no meu dia a dia para poder alcançar resultados positivos dentro da minha empresa. Então, o objetivo meu é justamente esse, né, de chegar nesse ponto, nesse objetivo principal. Vamos falar sobre as ferramentas digitais. Eu separei 7 ferramentas que a gente vai estar utilizando para alavancar os nossos negócios. Tá? Então, são ferramentas, e eu vou estar abrindo aqui também para vocês essas ferramentas, mostrando para vocês que é muito fácil de ser utilizado. Então, tem muitas empresas que estão ficando para trás por não conseguir se adequar a essas ferramentas, e são ferramentas simples, né? O formato tecnológico do mundo hoje, ele é muito autodidata. Então, ele mostra para o usuário que você pode utilizar aqui. Essa ferramenta é uma ferramenta bem mais fácil de ser utilizada, porque a concorrência no meio digital ela é muito grande, né, justamente por conta dessa facilidade. Então, se eu utilizar uma ferramenta autodidata para o seu usuário, é interessante para poder trazer esse usuário a estar utilizando esse tipo de ferramenta. E vamos fazer um desfecho, né, do que é marketing, a gestão eficiente, a soma, por exemplo, do marketing, que nós vamos abordar exatamente os níveis de comunicação, mais a gestão eficiente da minha empresa, né, do nível estratégico e conceitual da minha empresa, é igual ao sucesso, que é exatamente o que todos aqui, assumindo a profissão, por exemplo, de administradores, eles têm como objetivo da sua profissão, no seu cargo, justamente desenvolver a empresa, almejando justamente o sucesso dela, beleza? Então, passando para o primeiro ponto, né, o que é o profissional administrador? Então, eu coloquei aqui para vocês que, de acordo com a evolução industrial na indústria, nós estamos hoje em uma fase chamada de indústria 4.0. Estamos com um pezinho, assim, uma meia-lua na indústria 5.0. E a indústria 4.0 ela é muito marcada justamente pela Big Data, né? Então, todas as informações elas estão em nuvem, né? O banco de dados é muito presente nela. A parte toda colaborativa ela já vem sendo iniciada justamente na indústria 4.0, também com um pezinho na indústria 5.0. E o que a gente percebe justamente nas indústrias, já passei por uma indústria que ela estava se adequando por completo dentro da indústria 4.0, que é até raro nos dias de hoje, né? E dentro dessa indústria daí, a maior dificuldade que o pessoal expôs justamente para mim foi que lidar com a tecnologia estava sendo muito fácil. Então, tinha muitos profissionais que já eram preparados justamente para isso, para lidar com a tecnologia. E essas pessoas daí, elas tinham uma capacidade bem menor de estar lidando com outras pessoas. Então, na indústria 4.0, você vê ela é muito marcada por pessoas que lidam
com esse alto nível de tecnologia. Então, programadores, né, robotistas, e essas pessoas, pelo que o próprio pessoal do RH expôs, essas pessoas têm uma dificuldade enorme de estar lidando com outras pessoas. Então, a gestão de pessoas, a parte toda estratégica, a parte pensante da empresa, precisa conduzir ela a um objetivo de acordo com a missão dessa empresa, que precisa ganhar um foco muito grande em uma empresa que está adequada dentro do processo 4.0 da indústria. Então, ela tem um nível de tecnologia muito grande, mas essas pessoas que estão envolvidas no processo necessitam de um guia, né? Precisam ser integradas dentro desse processo de forma contínua. Então, foi exatamente esse ponto daí que nos levou a pensar qual que é o papel do administrador nos dias de hoje. A gente sabe muito bem que o administrador ele vem perdendo muito espaço, né? Infelizmente dizendo, eu não gostaria, né, de ver uma situação dessa, mas o administrador está perdendo muito espaço, principalmente depois que foi criada a própria engenharia de produção, né? E o administrador, ele, assim como essas empresas que não se adequam a essas tecnologias vão ficando para trás, o administrador parece que ele parou, ele congelou no tempo, né? E isso nas rodas de conversa a gente vai percebendo isso com o pessoal também, né? O administrador ele tem que assumir uma posição bastante estratégica na empresa, onde que ele possa tomar as devidas decisões em relação a qualquer negócio, o que remete justamente à formação do administrador. O administrador ele não pode só formar em administração, ele precisa fazer cursos complementares, complementar essa formação dele para conseguir gerir pessoas e gerir negócios que envolvam bastante tecnologia, que é a forma com que está rearranjada as empresas no dia de hoje. Beleza? Então, a formação do administrador ela tem que ser multidisciplinar. Eles têm que ser, em sua essência, inovadores, porque a todo instante, dia após dia, as coisas mudam, e mudam de forma drástica, né? Então, um dia está de uma forma, no outro dia pode estar de outra, e você precisa conduzir a empresa nesse caminho de melhoria contínua, né? De alcançar esses resultados através dessas ferramentas que estão à disposição no mercado. Então, essa adaptabilidade, essa capacidade de inovação é uma característica que tem que ser predominante, né, na formação de um administrador. A gestão colaborativa e tecnológica também tem que ser, porque tem que saber integrar justamente essas pessoas, o que diz respeito justamente ao tipo do administrador, né? Nós temos vários tipos de administradores, são administradores autocráticos, são administradores, o laissez-faire, né? Aquele tanto faz, tanto fez, e nós temos aquele administrador que é responsivo, ele é o administrador que consegue colocar a pessoa certa no lugar certo e passar o bastão para aquela pessoa de acordo com a necessidade que tem justamente naquele momento. Então, ele tem que fazer uma gestão onde ele consiga integrar as pessoas. Então, o processo de decisão também tem que ser integrado, porque o nível de conhecimento, né, em uma indústria altamente tecnológica, necessita de várias pessoas justamente para isso. Então, ele tem que saber trabalhar com esses tipos de pessoas. A palestra de ontem da Off Limits, ela expõe justamente isso para a gente, né? Então, ele é um administrador, ele é CEO da empresa de engenharia. Então, ele sabe lidar com as pessoas e colocar as pessoas certas para poder estar fazendo as atividades, a parte toda tecnológica da empresa, que muitas das vezes ele mesmo não domina. Beleza? E o domínio também de idiomas. Então, nós estamos no nível ápice de globalização, onde que uma empresa de médio, de pequeno porte agora, ela já consegue vender, né, comprar de empresas que estão até no exterior. Então, isso daí é uma facilidade muito grande para as empresas, e o perfil de uma pessoa que quer gerir, né, uma empresa, ela precisa dominar justamente esses idiomas. Dando sequência, a primeira evento que eu coloquei aqui para vocês, que foi um evento de crise, né, da humanidade, foi justamente a Primeira Guerra Mundial, né, e como as empresas comportaram justamente nesse período de crise. Eu selecionei algumas empresas aqui, né, da Primeira Guerra Mundial, como a Bayer, tá, a Nestlé, a Shell e a Ford, né, e eu trouxe justamente para o contexto brasileiro, né, dessa questão.
Então, em pleno momento de crise, então a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, ela foi de 1914 a 1918, né? E nesse período de crise, você enxerga empresas sendo instaladas, empresas grandes, empresas multinacionais sendo instaladas aqui no Brasil. E a gente começa a refletir exatamente nesse período e fala, poxa, por que que no momento desse que a economia, até a própria economia brasileira não estava aquelas coisas, né? Como é que ela consegue, como é que ela assume essa posição que muitas das vezes, não analisando a questão como um todo, é uma posição de risco, entrando dentro de um país e se instalando, né, nesse país. Então, a gente começou a avaliar esses pontos, eu pegando justamente o histórico deles, a gente chegou na seguinte conclusão: independente do momento que você esteja passando, vocês precisam se reinventar, vocês precisam identificar as oportunidades que estão dispostas nesse período de crise. Então o pessoal até fala, ó, nós estamos em crise? Estamos. Nós estamos passando por um momento turbulento? Estamos. Mas cabe justamente ao gestor, né, ao executivo daquela organização, a identificar as oportunidades nesse período pandêmico, beleza? Assim como nós estamos passando esse momento de Covid. Então, é oportunidade para uns, né, é desastre para outros. Cabe você justamente escolher qual, né, desses grupos aí você gostaria de participar. E exatamente escolher mesmo. Eu vou mostrar para vocês aqui que cabe vocês, numa boa gestão, fazer essa escolha daí, conseguir colocar a empresa de vocês, ou a empresa que vocês estão gerindo, justamente numa posição de destaque perante as outras, porque a oportunidade tem. Você vai precisar fazer algumas coisas para poder colocar a sua empresa nessa posição, beleza? Então, nesse período também, essas empresas elas se adaptaram exatamente às reais necessidades que estavam acontecendo, né, nesse período. Então, indústrias bélicas, por exemplo, cresceram de forma estrondosa. Empresas que mexiam com coisas que não tinham nada a ver com a parte bélica acabaram diversificando seus produtos para poder atender essas demandas, tá? E voltando para a parte também de ferramenta digital, aqui no Brasil, nesse período de 1916, para ser mais exato, surgiu a primeira agência de publicidade aqui no Brasil. Tá? Ela é denominada, o nome dela é Eclética, e também nesse período, 2, 3 anos depois, começou a surgir outras agências também, como a Moderna e a Petinat, né? Então são essas 3 agências que surgiram justamente nesse período de crise, né? Dando sequência, nós temos um outro evento também, que foi a Segunda Guerra Mundial. E eu separei esse evento por quê? Porque, pegando de um panorama mundial, nós temos algumas empresas que foram, assim, em destaque. Eu até selecionei 15 empresas, e aqui eu coloquei 4, mas eu vou estar falando justamente sobre elas também, que foram destaque justamente por conta do seu modelo de gestão, né, nesse período de crise. Então, imagina você, um administrador, essa primeira imagem daí que mostra pra gente, o pessoal nazista com uniforme, ela remete justamente à empresa Hugo Boss. Então, não sei se vocês conhecem essa empresa ela tem perfumes, ela vende cuecas, ela tem diversos produtos, né, da parte de moda, da parte de cosmético, né, e ela tem um destaque muito grande no mundo. Então, conhecendo um pouco da história dessa empresa, vocês podem perceber o seguinte: a Hugo Boss, ela é uma empresa nascida do Partido Nazista, para vocês terem ideia. E ela nasceu justamente com o intuito de produzir as roupas que os soldados do Partido Nazista, né, utilizavam. Então, o princípio dela é justamente esse. Analisando essa empresa, esse estudo de caso, vocês conseguem perceber o seguinte: a empresa precisou se reinventar após o período da crise. Então, durante a crise estava tudo perfeito para ela, mas após o período da crise ela teve que se reinventar. Por quê? Porque ela tinha uma negatividade muito grande em relação à marca, que é a Hugo Boss naquele período. Então, todo mundo que estava pró-nazismo, né, pró-partido nazista, eles carregaram um efeito negativo muito grande após esse período. Então, ela teve que se reinventar. Então, trouxe ela aqui como insight para vocês,
para vocês poderem identificar exatamente, conhecer também, numa oportunidade futura, a história justamente da empresa Hugo Boss. Então, tem empresas que gostam de elucidar, de deixar bem claro, né, de onde elas nasceram, e tem empresas que tentam esconder. A Hugo Boss é justamente uma empresa que tenta esconder por conta dessa herança que ela tem, beleza? Mas é uma empresa extremamente rica, né, que conseguiu se reinventar após esse período de crise. Nós temos aí do lado a Ray-Ban, né, a gente conhece como Ray-Ban, né, ela fabricava óculos, as finanças dela caiu muito nesse período de crise, mas ela falou assim, pô, eu vou buscar uma oportunidade diferente. Nesse período daí da Segunda Guerra Mundial, o que ela fez? Ela começou a fabricar óculos, né, para os pilotos de caça. E óculos capazes de produzir menos náuseas, porque ela, em pesquisas de mercado, ela conseguiu identificar essa necessidade. Beleza? Nós temos também esse Fusquinha daí na foto aí para vocês. Nessa época daí, a empresa que fabricou ele foi justamente a Porsche, né? E o nome dele não era Fusca, né? O nome dele era Volkswagen Beetle, né? E Beetle, se você traduzir, é justamente besouro que significa. Então, nesse período daí, né, o próprio Adolf Hitler ele solicitou para a Porsche para fabricar esses tipos de veículo com custo muito baixo, né, para que todos da população alemã pudessem estar utilizando. Então, opa aí, ó, mais uma oportunidade, né, que uma empresa identificou de estar fornecendo também esses produtos, né, tá vendendo, aumentando as suas receitas em um período, né, de crise. Beleza? E temos aí do lado também, eu tô colocando aqui vários tipos de negócios, de segmentos diferentes, e sem querer também colocar o foco na indústria bélica, né? Porque é muito claro para a gente a indústria bélica, que ela cresceu muito grande, a indústria bélica. Nós temos aí essa foto daí desse moço daí, a última, né? É do Adi. O Adi e seu irmão, né? Adi e Rudolf, eles tinham uma empresa, né, familiar de fabricação de calçados. A história, justamente, se vocês pesquisar depois, a história da empresa Adidas e da Puma é muito engraçada, porque lá na Alemanha, esses dois irmãos estavam gerenciando essa empresa deles, e na empresa deles, para vocês terem ideia, tinha já um certo conflito entre irmãos. A gente costuma dizer que a empresa familiar ela dura até a terceira geração, porque vai aumentando muito a quantidade de pessoas, né, em volta daquele negócio familiar, né, que possui uma certa intimidade maior com a gestão dessas pessoas, que acabam dificultando o passar dessas empresas por gerações. Então, quando veio, né, na história, quando veio aliados nazistas combater na cidade deles, eu acho que na história conta pra gente que eles dispararam uma bomba, né, próximo da fábrica deles, e o Adi, ele criticou esses aliados, né? Então ele falou lá, poxa, né, eu estou só fazendo uma conjectura aqui para vocês entenderem justamente essa história. Falou, esses amigos aí, esses aliados aí, não tem o que fazer, eles deveriam ir embora, e foi xingando justamente esses aliados combatentes. E o irmão do Adi, o Rudolf, ele achou que era com ele. Então, eles entraram numa briga muito grande e acabou separando as duas empresas. O Adi desenvolveu a Adidas, né, que é sucesso hoje também, apesar da herança dela, e o Rudolf ele desenvolveu a Puma, que também é uma empresa de sucesso nos dias de hoje. Beleza? Então, tá aí, pessoal, empresas que acabaram se reinventando. Eu posso citar aqui, além do que a gente tem aqui descrito, a M&M, né, o M&M, né, eles identificaram que os nazistas levavam chocolates para a guerra, né, e nos campos lá onde que eles ficavam contidos, esses chocolates derretiam, então era muito difícil de estar consumindo esse tipo de chocolate. E a M&M, ela fabricaram, que hoje tem aquelas balinhas de chocolate revestido com a capa bastante diferenciada, né, de chocolate, ela impedia do chocolate na parte de dentro de derreter. Então, eles começaram a fabricar
barras de chocolate e virou um sucesso nesse período, justamente por conta disso. Eles conseguiam fabricar e fornecer para os soldados nazistas, beleza? Então tá aí uma oportunidade que foi criada justamente nesse período de crise. E nós temos também a crise da Covid-19 nesse período. E nós já temos várias e várias empresas que são identificadas como empresas transformistas, ou empresas também que conseguiram mudar o seu projeto, a sua gestão, né, o seu plano estratégico anual, para conseguir atender os anseios e necessidades desse período que está acontecendo no mundo todo. Né? E eu coloquei alguns destaques aqui das empresas e tentei diversificar também os ramos de atividade para conseguir elucidar para vocês também os diferentes tipos de conceito dessas empresas. Nós temos aí a Zoom, né? A Zoom, para você ter ideia, ela já era uma empresa muito bem renomada, muito bem conhecida, né, de plataforma digital, onde você poderia fazer reuniões online, como o que nós estamos utilizando aqui do Google Meet. E essa empresa, o proprietário dela, ele ficou rico de uma semana para o outro, bilionário, na verdade, de uma semana para o outro, bilionário. Então, vocês podem pesquisar e verificar depois, de uma semana para outra. Então, ele teve que adaptar a empresa dele para essa nova necessidade do mercado, que era o quê? O Zoom, essa plataforma, ela tinha um limite de 1 hora de reunião gratuita. Né? O próprio Google Meet, que nós estamos utilizando aqui agora, ele também tinha um período mínimo gratuito de reuniões. E quando surgiu esse estouro do coronavírus, ele teve que se adequar. Ele falou, opa, vão liberar para todo mundo, para que todo mundo, olha o pensamento empreendedor, tá? Vão colocar aqui gratuito para todos, para que todos conheçam a nossa plataforma e ambientes que vão necessitar, né, empresas que vão necessitar dessa plataforma, como faculdades, ambientes acadêmicos, empresas multinacionais, elas possam adquirir a nossa licença. Então, nessa estratégia que ele, que foi o pioneiro e está utilizando essa estratégia, ele conseguiu o quê? Chamar várias empresas justamente para o negócio dele, adquirindo licenças dessa ferramenta e ampliando exponencialmente a sua matriz de receitas. Nós temos aí a iFood também. A iFood, ela já vinha crescendo, já é uma especialista no serviço de delivery, e ela conseguiu também, através de promoções, de ferramentas de vendas, e eu vou apresentar algumas ferramentas para vocês daqui a pouco, né, ampliar justamente a matriz de vendas dela, tá? Colocando a empresa dela como uma empresa foco para adquirir refeições, né? Nós temos também a 3M, e a 3M, eu coloquei justamente ela, por quê? Porque ela é uma empresa que já possui em sua matriz de confecção diversos produtos, mas nesse período ela teve que se reinventar. Eu tive a oportunidade de ir na matriz dela, lá em Pernambuco, e conhecer justamente a fábrica deles, e lá na fábrica deles não é propriamente construída para a fabricação do que eles estão fabricando hoje, que é justamente o quê? Máscaras. Então, qual que é a necessidade, a maior necessidade hoje em dia? A gente pode colocar aqui, até expor para vocês mesmos conseguem pensar aí na casa de vocês. Hoje em dia está precisando muito de quê? De álcool em gel, hoje está precisando muito de máscara, hoje está precisando muito de alimento, então o pessoal que está dentro de casa acaba consumindo um pouco mais, né? Hoje em dia está precisando muito de máscara, então além de utilizar máscara, eles utilizam aquela máscara facial, beleza? E outros também, outras demandas que estão sendo extremamente necessárias. Posso dar um exemplo, por exemplo, além desses produtos de consumo, nós podemos estar utilizando também as plataformas de vagas, né? Então, empresas de vagas estão ganhando muito em relação a esse período por conta do aumento do desemprego. Então, você consegue identificar essas oportunidades e ganhar justamente com essas oportunidades. E a 3M veio justamente fazendo isso. Ela está uma empresa de destaque porque ela começou a fabricar de forma escalar, vendendo para outras empresas máscaras faciais. Nós temos a Magazine Luiza, que ela utiliza muito a plataforma de e-commerce. E essa plataforma ela já vinha sendo construída pela Magalu, né, de forma muito, muito bem edificada. E nesse período aqui de crise,
ela conseguiu também implementar outras formas de estar atendendo justamente o seu cliente. Então, aquela pessoalidade que você encontra fazendo uma venda presencial, ela está conseguindo implementar justamente na sua plataforma de e-commerce, a plataforma online, né? Então, ela, além do modelo delivery, você compra, né, via online e recebe na sua casa, a gente até chama ele de home delivery. Você tem também, e pode encontrar também na Magazine outra modalidade que a gente chama de clique e retire, né, no português mesmo, onde você pode comprar online, ir lá e retirar na loja. Então tem gente que quer ir lá e conferir o produto, não quer ficar enfrentando fila, não quer, né, já quer estar com o produto lá reservado na hora da retirada, e ele também não quer esperar para poder receber via correio esse produto. Então o que ele faz? Ele, né, compra via online, através da plataforma e-commerce dessa loja, e vai lá e adquire, e pega esse produto de forma presencial. É o famoso clique e retire. Então, as empresas elas estão se reinventando a todos os instantes, se adequando a essas necessidades, né, que o mercado propriamente exige da gente. Eu não sei se está dando para ver, Anderson, até me ajuda aí. Tem um gráfico aí que mostra as marcas mais transformadoras do Brasil no período atual. Tá? Foi uma pesquisa da HSR e ela mostra, por exemplo, a Magazine Luiza liderando justamente isso, acompanhada da Natura, do iFood, da Boticário. Então, tem várias empresas aí que estão seguindo essa linha daí, né, de raciocínio. Beleza? Tá dando para ver o gráfico, Anderson? O gráfico está dando para ver, o nome das empresas é que não está tão claro para a gente, mas pelas exposições que você fez aí deu para identificar, né? Legal, legal. Eu costumo falar também bastante corrido, não sei se eu estou falando, se qualquer coisa vocês podem me pausar que Não, tá tranquilo. Normalmente até 5 para as 10 horas eles nos ouvem bem. Ah, então tá bom, então. Eu até sugiro, pessoal, vocês que estão aí, de estar anotando, né, o que eu estou falando, as chaves, né, de questões que a gente está abordando aqui, porque eu espero, se o horário até permitir, a gente consiga fazer uma dinâmica legal aqui para poder verificar todo o conteúdo aqui já abordado. Beleza? Então aproveita aí, ó, Magazine Luiza está liderando aqui no Brasil, né? Vocês podem estar anotando isso daí, são informações extremamente relevantes. Tá fora aqui do slide aqui, ó, mas eu tenho que mostrar para vocês uma outra empresa também que ficou bilionário, o cara ficou bilionário de um dia para o outro, que foi justamente a farmacêutica Moderna. É uma empresa chinesa, tá? E quando surgiu o coronavírus, eles falaram, ó, achamos a cura, estamos fabricando a cura, já vamos fazer teste já. Então as ações deles, ó, aumentaram de forma escalar, exponencial, de um dia para o outro. Então, foi outra pessoa que ficou bilionário de um dia para o outro, beleza? Ações, por exemplo, como a Gol, elas estão sempre crescendo, tá? Tá surpreendendo as pessoas que trabalham justamente com ação, e vocês podem acompanhar isso daí até no mercado financeiro. Dando seguimento, pessoal, então, ó, presta atenção, eu falei, né, sobre o profissional que se espera no mercado, o administrador 4.0, beleza? Falei com vocês sobre como as empresas estão se comportando nesses períodos de crise, como a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, que eu peguei aqui como chave, e também no Covid-19, e para que vocês entendam o processo de venda, né, para que a gente consiga identificar como se comportar com uma ferramenta digital para a promoção de venda, né, e gestão das empresas, vocês têm que entender o nível de comunicação, né, para com o nosso cliente. Então, eu trouxe aqui para vocês aqui 2 estudos, tá? O primeiro estudo, o ACCA, né, ACCA, ele mostra para a gente, ele foi desenvolvido em 1961, tá? Por Russell Colley, e ele diz respeito justamente aos níveis de comunicação que a gente tem para desenvolver uma venda. Beleza? O primeiro nível que vocês encontram aí no próprio slide é o awareness, ele diz respeito ao desconhecimento, né, que o nosso cliente tem em relação à nossa marca. Então, presta atenção, eu sou um empreendedor
eu preciso inserir o meu negócio no mercado, eu preciso partir do pressuposto de que a minha marca ela é uma marca totalmente desconhecida. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso mostrar essa marca para o mercado. E dentro do marketing, nós temos duas ferramentas muito importantes. O Éder é até especialista em marketing, né? Ele consegue até explicar melhor do que eu sobre isso. Dentro do marketing, nós temos duas ferramentas, que é a publicidade e nós temos a propaganda. São duas coisas totalmente não, são coisas distantes uma da outra. Por quê? Na publicidade, ela assume um caráter muito comercial, beleza? E a propaganda, ela assume um caráter mais ideológico. Então, nessa fase de desconhecimento da sua marca perante ao mercado, você precisa assumir uma postura, muitas das vezes, não necessariamente, mas muitas das vezes, ideológica, de mostrar, opa, para que eu existo, para que eu vim aqui para o mercado. O que eu estou te oferecendo, por exemplo, é um produto de extrema qualidade, eu vendo qualidade. Né? Então, essa é uma parte ideológica da marca do negócio. Por exemplo, às vezes você tem produtos extremamente similares no mercado, com qualidades similares, mas o pessoal acaba adquirindo o produto A em vez do B, por conta da mensagem ideológica propagada, né, por uma propaganda da própria empresa que o desenvolveu. Então, saber identificar esses pontos é muito importante para alguém que ocupa uma posição de destaque, uma posição estratégica dentro da empresa. O segundo passo, C, comprehension, ele diz respeito à parte de compreensão. Após o pessoal conhecer, né, o seu cliente, o possível cliente, o possível lead da sua empresa, conhecer a sua marca, né, ou até o seu produto, você consegue desenvolver um nível de comunicação capaz de mostrar para ele toda a compreensão do seu produto. Então, você vai descrever para ele quais são as funcionalidades desse produto, qual que é a diferenciação dele com os demais do mercado. Então, você promove justamente essa parte de compreensão. Dando sequência, você vai fazer a convicção, né? A conviction em relação ao seu produto é por que você tem que adquirir esse produto, né? Então, você vai convencê-lo do porquê que aquele produto é necessário para ele, certo? E depois você vai fazer efetivamente a ação, o action, né? Efetuar a venda. Em contrapartida, nós temos um outro estudo também, o AIDA, né? Ele foi desenvolvido em 1898, né? Tem muitos pesquisadores que até dizem respeito que foi o Strong que desenvolveu esse estudo em 1921, mas ele mesmo diz que quem que iniciou esse estudo, quem desenvolveu esse estudo foi justamente Elmo Levis, né, um parceiro dele que conseguiu implementar isso anos antes, em 1898. E diz respeito justamente ao seguinte, o A, ele faz menção à atenção e pode ser comparado também ao desconhecimento. Então, eu vou trazer a atenção sua para a nossa marca. O I, né, eu vou desenvolver o seu interesse. Depois eu vou despertar o desejo de você estar adquirindo aquele produto. Depois eu vou fazer uma ação para que você efetivamente adquira esse produto, né? A ação de comprar, beleza? E muitas das empresas, isso não é nem do estudo original, mas muitas empresas estão acrescentando o S de satisfação. Por quê? Porque a gente precisa ter exatamente, né, um ciclo em volta do nosso produto, mas também precisa cativar o nosso cliente para que ele possa retornar e adquirir novos produtos. Então, a satisfação ela é importante, além desse ponto de vista, também para eu poder melhorar o meu produto, para mim conseguir diversificar o meu mix de produto de acordo com a necessidade que está, né, enraigada no mercado, e eu consigo isso através do feedback do meu cliente, através da pesquisa de satisfação. E eu coloquei uma imagem para vocês, né, do funil de vendas, e a gente gosta de utilizar muito esse formato daí para mostrar o passo a passo de como que você prossegue com o nível de comunicação para efetivamente fazer uma venda.
beleza? Então, utilizando esses métodos, o CCA e o AIDAS, você consegue estar fazendo uma gestão boa em relação a cada um desses itens, promovendo campanhas de cada um desses itens daí, para poder desenvolver justamente um processo de venda efetiva. E eu estou explicando isso daí para vocês por quê? De que adianta você conhecer uma ferramenta digital se você não consegue gerir essa ferramenta da forma adequada? Então, de que adianta você saber, por exemplo, que tem uma ferramenta aqui que eu vou conseguir atrair o meu cliente se eu não consigo identificar o passo a passo do processo de comunicação que eu tenho que ter com ele para que eu converta esse possível lead em um lead para a minha empresa e consiga fazer com que ele faça a ação de compra do meu produto ou adquira os meus serviços. Então, é justamente por esse motivo que a gente passa isso daí. E dando sequência nos níveis de comunicação, a gente coloca o mix do marketing, né? Que é o 4P e o 4C. Né? E eu fiz aí um paralelo entre eles, porque eles remetem basicamente aos mesmos processos que eu vou estar utilizando para poder utilizar no meu dia a dia, né? Para promover efetivamente a minha venda no meu dia a dia. E tem aí as 3 colunas, né? Mostrando aí os 4 P's. O produto, price, preço, place, praça, né? O local onde que eu vou estar fazendo a divulgação do meu produto, e o promotion, que é a promoção, né, do meu produto, divulgá-lo, né? Os 4 Cs dizem respeito basicamente às mesmas coisas, né? O consumidor, né? O consumer, o valor do meu consumidor, o custo, a conveniência e também a comunicação, que é muito importante dentro desse processo de venda, beleza? De utilização das ferramentas apropriadas de marketing para promover, né, uma possível venda, alavancar o meu processo minha parte comercial da minha empresa. E essas palavras que eu coloquei aí à direita dizem respeito ao momento em que você vive numa crise. Então, presta atenção, ó. Quando você fala de produto e quando você fala de consumidor, é muito importante que quando você esteja num processo de crise, você diversifique isso. Se a sua matriz, se a sua empresa, por exemplo, se a matriz de produção permitir. Então, você precisa se adequar às condições do mercado. A gente dança conforme a música, correto? Então, se a sua empresa permite, é bom com que vocês diversifiquem o produto de vocês com a atual necessidade do mercado. Então, a diversificação é o primeiro ponto aí. Em relação aos custos, né, e o preço, dentro de um momento de crise, dependendo do momento de crise, eu estou falando aqui no geral, né, sempre acontece uma certa redução. Então, pessoal, até por empatia das pessoas que estão com necessidade. Então, você precisa reduzir a sua matriz de consumo para produzir os seus produtos. Então, é bom que você abra um diálogo com seus fornecedores para poder reduzir esses custos, né, para conseguir manter uma liquidez do seu caixa, manter um caixa positivo para você conseguir prosseguir na gestão do seu negócio, e também a redução dos seus custos, né, e a redução dos seus preços. Muitas das vezes você precisa reduzir. Por quê? Num ponto também adequado que gere exatamente o lucro, né? Então, quando você reduz, você tem uma empatia muito grande com o consumidor que está necessitado nesse período. Então você gera na marca da sua empresa o que a gente vem discutindo, né? E eu identifico também em outros profissionais que vêm compartilhando com a gente a oportunidade, que é do famoso, e vocês têm que tomar cuidado com isso, que é do famoso oportunismo, né? Então, isso traz uma negatividade muito grande para a marca da sua empresa se o consumidor caracterizá-la como sendo uma empresa oportunista. Então, ela vai gerar uma herança negativa que vai dar sequência mesmo após o período dessa própria crise, beleza? Então, é importante vocês entenderem, identificar, estar mais próximo do seu consumidor, isso é muito interessante. A parte toda da praça é a diversificação que a gente vem falando aqui da primeira palestra, né? Que é utilizar as mídias digitais. Então, as ferramentas digitais e o e-commerce, né?
a plataforma digital para promover o processo de compra e venda, é muito importante dentro do processo, né, de uma crise, principalmente a crise pandêmica que nós temos hoje do Covid-19, que diz respeito à parte de saúde. Então, as pessoas não estão saindo, né, para casa. Então, muitas pessoas estão ficando dentro de casa. E como é que essa pessoa faz para poder continuar consumindo? Elas precisam utilizar a plataforma do e-commerce. As empresas que já estavam adaptadas saíram na frente. As empresas que estão adaptando acabam assumindo uma posição também de destaque. E as empresas que não conseguem se adaptar a essa nova modalidade de negócio, elas acabam ficando para trás e podem até falir por conta disso. Então, você precisa modelar o seu negócio para esse tipo de plataforma. Tem negócio que não permite você utilizar o e-commerce, precisa ser presencial. Então, você precisa reinventar justamente em outros pontos que são necessários para a sustentabilidade do seu negócio. E a última aí são as plataformas digitais. E as plataformas digitais, elas são justamente os locais onde que a gente vai estar utilizando para a promoção do meu negócio. Então, tinha empresa que nem tinha site, né? E esse site nem estava modelado também no processo de venda, né? Compra e venda online. Mas tem muitas empresas que nem site tinham. Então, tinha empresas que só tinham, por exemplo, no seu modelo comercial, o B2G, que é o processo de venda entre uma empresa e a parte governamental. Então, muitas das licitações acabaram sendo retiradas de processo de certame. Como é que essas empresas precisaram, vão estar agindo nesse processo? Vão ter que estar trocando justamente a sua matriz de produção para uma matriz de produção diversificada. Então, isso aí é importante para a gente poder estar identificando. E para finalizar aqui, Anderson, temos justamente a parte da publicidade online. Tá? Nós temos a publicidade tradicional, nós temos a publicidade na internet, e no encontro dessas duas daí a gente forma o marketing tradicional. Né? Não é de hoje que a gente tem a publicidade na internet, né? Nós já temos a publicidade há muito tempo, e o marketing tradicional está formatado justamente com os elementos da publicidade da internet e com os elementos da publicidade tradicional, beleza? Para dar sequência aqui, eu gostaria de mostrar para vocês algumas ferramentas. Vocês podem estar anotando o nome das ferramentas também que vocês podem estar utilizando em casa, tá? E eu vou só ver aqui como é que eu vou compartilhar na tela, Anderson. Deixa eu ver aqui. Eu vou mudar a minha apresentação para a tela inteira. Compartilha uma a uma e vai aplicando para o trabalho. Em tese, não tem muito jeito, não tem muito como correr disso. Não. Então, deixa eu compartilhar aqui, ó. Beleza? Vocês estão visualizando? Beleza? Tá, então, eu separei aqui algumas ferramentas, tá? A primeira delas, pessoal, é justamente o Hubs. Eu vou digitar aqui, tá dando para ler também? Tá sim. O HubSpot, tá? O HubSpot, ele é uma ferramenta poderosíssima que vocês podem estar utilizando para a gestão do negócio de vocês. Aqui tem como vocês fazerem, digitar a palavra, por exemplo, meu negócio ele é sobre marketing digital, por exemplo. Não, meu negócio é produzir doces. Não tem problema, você consegue colocar aqui a palavra e visualizar também quais são as principais pesquisas envolvendo aquela palavra. Então, além disso, né, esse site daí, ele consegue te entregar uma poderosa gestão em relação ao seu negócio. Então, ó, CRM gratuito, tá? Ele tem a parte toda de marketing dentro dele, então gera leads, controla esses leads. Os leads que eu falo são os clientes, tá? Os potenciais clientes, potenciais oportunidades de você estar fazendo um negócio dentro da sua empresa. Ele faz essa parte automática de marketing também, ele tem muito dessa parte automática de marketing,
e faz essa análise de dados com base no que você for cadastrando também. Então, ele é muito importante. A parte de vendas e a parte de serviços, dá para vocês pegar feedback de cliente, agendar reunião. Então, é uma poderosa ferramenta. Eu aconselho todo mundo estar conhecendo um pouco mais dela também. Em relação à ferramenta de reuniões, para você gerar uma proximidade maior com o seu cliente, eu aconselho vocês utilizar o Google Meet e o Zoom. São as plataformas que estão até disponibilizando várias horas de reunião e você consegue manter essa pessoalidade com o seu cliente, que é muito importante nos momentos de hoje. Beleza? Oi? Me permite, só até porque essa é uma plataforma que, inclusive, né, só para os alunos aí de SIG, nós vamos também estar mostrando nas próximas aulas, e é legal você trazer isso para os alunos, né? Você está executando isso na área, por quê? Elas trazem ferramentas que literalmente vão potencializar as perspectivas de busca dos consumidores. São ferramentas que a gente chama de SEO, SMM, ou seja, vamos supor que você cria um site e coloca lá, você tem uma clínica odontológica. Aí a pessoa busca clínica odontológica. Aí tudo bem, vai aparecer o seu nome. Mas se os mecanismos de buscas não estiverem adequados, se você não fizer as vinculações, por exemplo, se a pessoa procurar dentista, não vai achar você, né? Então, esse tipo de plataforma e ferramentas, a gente até vai mostrar nas próximas aulas, e é legal você estar mostrando isso na prática para os meninos, elas vinculam essas buscas, vinculam para você poder depois fazer uma análise do CRM social, né? Que é a gestão da empresa, a gestão do relacionamento com o cliente nas redes sociais, ela vincula tudo. É uma excelente plataforma mesmo. Essa daqui é poderosíssima, essa plataforma. E não desmerecendo as outras também, nós temos aqui, ó, que eu separei para vocês, eu chamo de Buzumo, tá? Eu acho que todo mundo que eu conheço chama de Bosumo. Essa daqui é uma outra plataforma também, que ela é poderosíssima, né, em toda a sua parte de material. E essa daqui ela é utilizada justamente para você conseguir identificar, com base nessas palavras-chave que envolvem o seu negócio, os níveis de compartilhamento e pesquisa que estão envolvendo justamente em relação a essa palavra-chave. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, arquiteto, eu não sei nem se... Porque tem um limite aqui, ó, de quantidade, tá vendo? Então, é até bom mostrar isso aqui, ó, que vocês conseguem estar identificando. Vocês dentro da casa de vocês conseguem também acessar no computador de vocês, é muito fácil. Então, vai mostrar para vocês exatamente as palavras e quantidade de compartilhamento no Facebook, no Instagram, né, e em outras plataformas também, no Pinterest, que as pessoas estão pesquisando. E vai mostrar exatamente o que elas estão pesquisando. Por exemplo, arquitetos em Contagem. Então, você vai conseguir identificar, opa, peraí, quantas pesquisas relacionadas a isso foi realizada. Então, lá tem tudo isso para vocês. E quando você chegar no número, tem um número gratuito de pesquisas por dia, tá? Quando você chegar no limite, vai aparecer essa janela daí para vocês, beleza? Para vocês fazerem login ou até partir para uma versão paga, né? Ou uma versão trial. Então, essa plataforma é muito boa para vocês, outra plataforma gratuita que vocês conseguem utilizar. É só vocês se policiar em relação à quantidade de pesquisa que vocês fazem no dia. Nós temos também o Canva. O Canva é uma outra plataforma que vocês podem utilizar. Então, nós estamos falando de publicidade, nós estamos falando de promoção do seu negócio. Vocês conseguem com o Canva aqui, ó, aqui tem alguns modelos pagos, criar, né, folder, criar material publicitário e material de propaganda também para sua empresa, beleza? De uma forma bastante profissional. Então, a gente está aqui querendo passar uma ideia da nossa marca, uma ideia positiva, né? Então, a parte ideológica da nossa marca, ela tem que vir acompanhada, né, do nosso material de divulgação. Não basta a gente simplesmente divulgar a nossa marca de qualquer jeito. A gente precisa passar uma ideia em relação a ela, beleza? E eu trago exatamente a Coca-Cola para vocês. A Coca-Cola, ela é mestre justamente de fazer campanhas de propaganda,
né, não são publicitárias, não envolve, algumas propagandas dela não envolvem a questão comercial, ela envolve muito a questão ideológica. Então, eu sou a melhor marca, né? Compra a Coca-Cola, que ela é diferente de qualquer outra. A Coca-Cola não é a cola, né? Não é o Coke, né? Ela é diferente. Então, vocês conseguem estar identificando exatamente nesses materiais publicitários da Coca-Cola de uma forma excelente. Se vocês forem no YouTube, vocês conseguem estar identificando, né, no YouTube a propaganda da Coca-Cola, a última dela. Vocês vão ver que é uma propaganda bem ideológica. Eu estou com você. Você está passando por esse período de crise, mas nós estamos aqui para te ajudar, entendeu? Então, remete mais à marca, né, do que simplesmente ao produto. Né? Lá você não vê o pessoal consumindo Coca-Cola, você vê o pessoal passando uma imagem de positivismo, né? Um positivismo muito grande, falando, opa, eu estou do seu lado, não se preocupe. Então, isso aí é importante para vocês colocar exatamente, o Canvas, ele vai te ajudar a fazer isso aí também, colocando justamente em folder, né, em cartazes, em moldar justamente a parte visual da sua empresa para conseguir inserir ela nesse meio digital. Beleza? Tem a parte paga e tem a parte também gratuita, aí vocês podem estar utilizando. O DivoChat, o chat, né, DivoChat, ele é uma outra ferramenta também extremamente poderosa, onde vai aproximar vocês do consumidor final, e você que consegue gerenciar, olha aqui, ó, mensagens dos seus clientes, do Facebook, do Telegram, tá? De e-mail, né? Callback, chats de site, você consegue concentrar tudo isso e responder eles através dessa plataforma. Então vai ser muito mais fácil, você consegue gerenciar todas essas demandas, né? Ontem, por exemplo, eu ouvi a palestra da Off Limits, ele falou assim, opa, nós estamos tendo uma procura muito grande, o pessoal está conversando com a gente em meio digital. Então, uma plataforma dessa é ideal, porque você consegue responder todo mundo, deixar todo mundo muito bem atendido, né, através de uma pronta entrega de resposta para eles, né, das dúvidas, perguntas e questionamentos. Então, tá aí, DivoChat. Se vocês quiserem ir anotando, vocês podem estar super tranquilo. O HotSuite é uma outra plataforma que eu aconselho para vocês também. Ela é uma plataforma que, por exemplo, a sua empresa ela vai para o meio digital, ela vai ter Instagram, ela vai ter Facebook, ela vai ter N plataformas, né? Então, você consegue aqui, através do HotSuite, gerenciar essas plataformas, tá? E ver, acompanhar também, monitorar a evolução, né, de todas essas plataformas. Nessa plataforma aqui, você consegue compartilhar uma publicação que você for fazer nenhuma, você consegue compartilhar em todos ao mesmo tempo, programar a publicação. Então, fica muito mais fácil de você gerenciar justamente essa parte, né? Não deixando, por último, mas por questão de importância, né? Nós temos o Google Drive. Então, muitas das empresas estão migrando o servidor delas justamente para o Google Drive, né? E ela possui várias ferramentas, como o Google Formulários, onde que você consegue facilmente desenvolver um formulário de forma bem rápida e compartilhar entre seus clientes, pegando, por exemplo, uma pesquisa de satisfação em relação ao seu negócio, em relação ao seu produto, em relação ao serviço desenvolvido para esse cliente, capaz de desenvolver uma melhoria contínua dentro da sua empresa em relação, com referência nessas pesquisas de satisfação. Então, nós temos o Google Documentos, o Google Formulários, e N outras coisas aqui que você pode estar utilizando, inclusive no meio acadêmico, né, que é o Google Sala de Aulas. Não sei se na própria Faculdade Única está utilizando, ela é uma ferramenta poderosíssima que você consegue estar compartilhando várias informações com seus alunos. E, por fim, até pegando o gancho do professor Éder, né, que é o Google Ads. O Google Ads, após você criar um site, você precisa fazer toda a parte de SEO dele, né? Para que ele seja, além de responsivo, consiga as pessoas acessar de vários tipos de equipamentos diferentes, que eles consigam te achar, né? Então, vou pesquisar aqui loja de doce, né, no bairro onde você mora. Eu quero que você seja o primeiro a aparecer ali naquelas pesquisas, o pessoal consiga te achar de uma forma facilitada, porque a concorrência está aí. Né? Quem te achar primeiro, às vezes está com mais pressa, ele vai conseguir, né, vai adquirir o seu produto ali. Se ele não te acha,
né? Quem não é visto não é lembrado, né? Se ele não te acha, ele não consegue adquirir o produto com você. Então, o Google Ads ele é uma ferramenta onde vocês vão conseguir colocar palavras-chave envolvidas no seu negócio, promover o seu negócio e fazer ele aparecer nas melhores, nas partes chaves aí, em primeiro lugar, nas pesquisas dentro do Google. Beleza? O Anderson, tem alguma pergunta em relação à palestra? Não sei se eu estou ultrapassando o tempo também, como é que nós estamos aí? Não, tá bacana, Hugo. Se a gente puder começar o bate-papo, né? O Éder fez a exposição dele aí, que ele realmente está mestrando a disciplina, eu acho bacana isso, mas com certeza nós temos aí diversos, acredito eu, alunos e participantes de maneira geral, que devem ter aí as suas opiniões, né? E também perguntas a serem feitas, e também temos, igual o Éder colocou aí, algumas pessoas que fizeram exposições no chat, por exemplo, nós temos o Fábio, que é da Ambev, né, que falou aqui que a Ambev não fica para trás, concorrência, né, como você citou a Coca, então, estão desenvolvendo aí o Zé Delivery, que está fazendo um sucesso imenso, né, as partes... Uma das empresas que pôde também, fez uma propaganda muito grande em relação à marca dela, e até diversificou o produto dela fabricando álcool em gel, né, então ela tá muito positiva, a imagem dela, né, tá muito positiva no mercado de hoje. Sim, e aí e temos também várias exposições positivas, né? O que é importante ressaltar, a Lúcia aqui foi uma das pessoas que colocou live muito rica em informações, parabéns, professor Hugo, pelo maravilhoso trabalho apresentado, o Éder falando aqui das apresentações, né? O Vitor citando que o Drive hoje é bastante utilizado na educação, então, assim, várias exposições positivas. Vou abrir aqui se o Éder quiser fazer alguma exposição também, e para os alunos fazer perguntas. Você falou muito de marketing aí, acredito eu, o professor Ricardo também está nos acompanhando na live, deve ter alguma exposição, ou seja, se você falou alguma coisa errada, embora eu tenha certeza que não, ele vai aí fazer algumas ponderações, que a especialidade é mais dele do que do Éder. O Éder é marqueteiro, mas a especialidade dele é finanças. Deixa pro Ricardo, eu comecei em marketing virtual agora, deixa a bucha pro Ricardo, fica à vontade. Mas aí, Éder, se você já quiser dar prosseguimento aí, o Ricardo e os alunos também, mais importante, né? Vamos deixar o professor Ricardo abrilhantar aqui a nossa palestra? Não. Depois eu faço um comentário. As colocações do professor Hugo foram pertinentes e perfeitas. Eu acho que esse novo pós-pandemia, que vai virar uma endemia, vai ter que fazer as novas formas das empresas se ligarem e se comunicarem com seus clientes. Não tem como fugir dessa realidade. Eu acho que o e-commerce ele vai crescer exponencialmente, mais do que já vinha na tendência de crescimento, e as empresas, para quem quiser sobreviver realmente a esse novo mundo, vai ter que se reinventar, não tem como fugir disso. E o marketing é uma bela ferramenta à disposição, as estratégias de marketing trazem belas ferramentas para que as empresas possam se reinventar na forma de quê? De segmentar o seu cliente, comunicar o seu produto, né, prospectar novos mercados, fazer com que a sua ideologia de produto, ideologia de marca, ideologia, né, consiga ser fixada no seu cliente. Perfeito. Éder, a bola é sua. Bacana, show de bola, né? Eu confesso que minha área, minha especialidade mais é a parte de finanças, a parte contábil, administrativa e financeira, né? Mas eu tô principalmente depois de lecionar algumas disciplinas de marketing, aí acabei escrevendo um livro, eu falei, não, quer saber de uma coisa? Eu quero agora conhecer mais essa área, né? Então eu comecei uma pós em marketing virtual exatamente por causa disso, compreendendo que é uma realidade, é uma questão imutável, não tem como regredir. As pesquisas mostram que qualquer mercado, que 25% do mercado digital, que a empresa, o e-commerce, coma uma fatia de 25%, é questão de tempo para que esse mercado digital coma o resto, né? Tome conta do resto do mercado. Então, professor Hugo aí nadou de braçada em realidade, na verdade dos fatos. É interessante porque na semana retrasada eu mandei um material da segunda etapa para os meninos. E você citou uma empresa que eu coloco lá. Veja, o sucesso ele não é ao acaso. Não é à toa que Magazine Luiza está na situação que está. Magazine Luiza
como é que é a palavra mesmo? É pioneira, né? O que tange o e-commerce no Brasil. Ela começa lá em 1992, quando nem tinha internet. Então, ela fazia uma rede de intranet, uma rede de computadores dentro das lojas, onde que ela vendia o mercado. Então, não tinha nem foto direito, não tinha imagem direito, era tudo meio primário, mas ela já estava ali estabelecendo. E aí, o que nós temos? O presidente da Magazine Luiza, né? Porque agora, né, a Luísa Trajano, ela está agora mais no conselho deliberativo da empresa, mas o que o presidente, que se não me engano é o filho dela, falou na semana retrasada? Magazine Luiza, né, que o grande problema das empresas hoje com essa pandemia é o quê? Falta caixa. Não tem dinheiro, não tem capital de giro para rolar as operações. Então, o que ele fala? Ele deu uma declaração que põe muita confiança no mercado. O que ele falou? Magazine Luiza tem caixa para 2 anos de operações com lojas fechadas. As ações da empresa, ó, puf! Claro! Por quê, pessoal? Não é ao caso. Além dela ter se tornado um monstro no e-commerce, há 2 anos atrás ela deu um passo muito significativo no mercado, 1 ou 2. Acho que foi ano passado, o ano... Tem 1 para 2, vamos arredondar aqui. O que ela faz? Ela compra a Netshoes. O mercado não compreende muitas vezes, não compreendeu muitas vezes estrategicamente esse movimento. Mas ela não queria exatamente a marca Netshoes, ela não queria exatamente a marca da Fit, ela queria o know-how, a capacidade da gestão da cadeia de suprimentos, do supply chain da Netshoes. Netshoes, ela tem uma expertise, um know-how nessa coisa de entrega. E o que nós temos hoje Magazine Luiza fazendo? Em São Paulo, Magazine Luiza, se você comprar de manhã, ela te entrega à tarde. Porque Netshoes fazia isso. Então, ela está buscando essa expertise para colocar no seu grupo. Né? Então, não é à toa, não é do nada. Então, essa questão, igual o Hugo colocou, as empresas, mesmo esses mercados que estão mais difíceis de compreender, poxa, vamos lá, construção civil, como é que eu vou me conectar na internet? Talvez eu não tenha como entregar meu produto ali na internet. Mas eles já estão criando modelos de visualização do apartamento 3D, visita, eu já até vi uma construtora, me fugiu o nome dela agora, mas ela faz uma visita online aos apartamentos. É sensacional, parece que você está dentro do apartamento. Eu não sei se eles pegaram alguém com óculos tal, em realidade virtual, colocou lá dentro, mas parece que você está andando dentro do apartamento, mobiliado, coisa linda. É isso, por quê? Quem não entender essa nova lógica, principalmente, né, com a chegada da internet 5G, tá fora, vai ficar literalmente para trás. Né? Então, acho que o Hugo foi espetacular nas exposições dele. E até olhando o seu exemplo que você está falando aí, se a gente colocar isso na teoria, se você pega o AIDAS, né, ou o ACCA, você olha, por exemplo, se a gente coloca o apartamento virtual, eu consigo despertar o D do AIDAS, que é o desejo da pessoa de ter aquilo, né, de ter o apartamento. Então tá aí a teoria aí sempre fazendo com a prática. Anderson, eu separei três falas muito pertinentes com todo o processo aqui de conhecimento que a gente está construindo. E eu digo construindo porque professores aqui de grandes renomes aqui, que eu venho acompanhando a jornada e pretendo, né, chegar aos pés deles, né? Então, como o Éder, professor Anderson, tá aí. Vá por mim, jovem. Eu sou o café com leite da turma, tá? Hugo, bondade sua, e nós vamos chegar nessa... o saco do padrinho, não, tá bom? Não vai ganhar uma geladeira nova, não vai ganhar nada disso. Tá? Aproveitando a Magazine Luiza, aproveitando São Paulo, você deveria fazer isso, né? Mas... Peguei a fala do Philip Kotler, tá? Que ele diz justamente respeito a essa parte do marketing. Então, as empresas que estão entrando justamente no processo de e-commerce, elas têm que se atentar muito ao desenvolvimento do marketing delas, utilização correta dessas ferramentas. Ele diz o seguinte, o que é o marketing? O marketing, ele é o processo social e empresarial pelo qual os indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam. Aí você volta de novo à ferramenta que é o AIDAS, que eles desejam, por meio da troca de produtos e criação de valor com outros. Então, esse daí é justamente o que ele vem trazendo para a gente do que é justamente o marketing, né? E eu tenho também a frase do Gary Hamel aqui também, que ele diz o seguinte, existe 3 tipos de empresas. Empresas que tentam levar os seus clientes onde eles não querem ir,
né? Nós temos as empresas que ouvem os seus clientes e depois respondem às suas necessidades. Aí eu coloco justamente a Magazine Luiza, que ela já estava identificando que o pessoal precisava dessa agilidade, né? E empresas que levam seus clientes onde eles ainda não sabem que querem ir. Então, são aquelas empresas que enxergam oportunidade além daquilo que está disposto no mercado. E essas empresas ganham muito dinheiro. Muito dinheiro. A lá Steve Jobs, né? Steve Jobs. Então, ele já identificou, o pessoal nem conhecia o que era, por exemplo, esse tipo de equipamento. Mas ele já foi além, né, e colocou esse equipamento e falou assim, opa, pessoal, vocês precisam disso aqui. Vocês não vão conseguir viver sem isso. Né, e revolucionou, e é né, a interessante a tecnologia história dele, porque é aquela história, né? Ele cria o Macintosh, ele cria uma super máquina, porém ela não tinha viabilidade comercial, porque era muito mais máquina do que se precisava para a época. Então, bem, né? O Gates cria lá o Windows tal, e atualize, vende. Ele meio que ficou no ostracismo da história quase por 20 anos e de repente ele explode quando exatamente ele percebe que o computador se tornaria um objeto pessoal que teria que ser necessário em qualquer momento, né? Como literalmente a história ela vai dando cambalhotas nesse sentido, né? E até tem um aprendizado em cima disso, Gustavo, até aproveitando aqui, para a gente abrir para os alunos, nessa exposição mesmo do Bill Gates, Steve Jobs, e aí vai, eu falo isso sempre, é a gestão do negócio, né? O Steve Jobs, ele sempre foi igual você falou, o camarada do engenheiro, o cara que constrói, o cara, o técnico, por assim dizer. Mas ele só conseguiu explodir quando ele entendeu que ele precisava desenvolver nas pessoas uma percepção do negócio, do valor que você citou, né? As pessoas precisavam valorar, não é pagar, porque pagar, quando você enxerga valor, você paga, né? Então as pessoas precisavam enxergar o valor dentro daquilo que ele estava propondo. A mesma coisa, igual nós que somos mineiros, não o caso do Éder, mas a gente fica, né, meio, quando a gente escuta algumas pessoas, você fala assim, nossa, quem são os principais concorrentes, já que citou Magazine Luiza, Casas Bahia, Ricardo Eletro. O mineiro lembra da Ricardo Eletro, né? Quando você vai em São Paulo, a Magazine Luiza nunca, assim, na mentalidade deles, eles nunca imaginaram e nunca consideraram a Ricardo Eletro como o quê? Como concorrente. O grande concorrente da Magazine Luiza sempre foi o quê? As Casas Bahia, que estão logo vendo, né, a Magazine Luiza caminhando para essa ideia da intranet que o Éder desenvolveu, eles também trabalharam em cima dessa ótica, né? Então, assim, tanto que hoje Ricardo foi para onde? Foi para São Paulo, justamente para poder desenvolver a plataforma e-commerce, para poder ganhar mais mercado, para ganhar mais musculatura, para poder começar a discutir um pouco mais de negócio com essas grandes empresas, por assim dizer. Mas dentro dessas exposições, Hugo, assim, são fantásticas e a gente fica aqui quase que a noite inteira. Vamos só abrir para que alguns alunos, caso queiram fazer pergunta, queiram falar com você alguma coisa, eu acho interessante também. Você está acompanhando aí ótimas avaliações da sua apresentação, né? E aí, depois a gente também consegue te repassar isso aí, tá? Tem algum aluno que quer fazer alguma pergunta para o Hugo, para a gente poder dar prosseguimento aqui? Boa noite. Boa noite, Josiane. Eu tenho uma pergunta. Teve um ponto da palestra que você disse o seguinte: tem empresas que não têm como atender pela internet, mas elas precisam da mesma forma se reinventar. Como que seria uma forma de elas se reinventar? Porque a internet está fazendo muita diferença nessa pandemia. Tá. Então, como que ela poderia fazer um atendimento diferenciado ou mudar o seu produto? Bem, a gente, principalmente nesse momento de pandemia, a gente sabe que a gente tem limites, né? Então, seu cliente está lá e você não pode chegar até esse seu cliente e fazer, por exemplo, uma venda presencial, como nós tínhamos alguns tempos atrás, porque essa pessoalidade está sendo um pouco barrada por questão de saúde. Eu tenho históricos de empresas que passam por isso daí e não conseguem colocar, por exemplo, em plataforma digital. Vou dar um exemplo bem claro, não vou nem utilizar ela, mas um exemplo que é do dia a dia nosso, por exemplo, das academias. Então, tem muito profissional que tem academia, profissional de educação física que tem academia, mas não pode mais trazer o pessoal para a academia deles, né? Então, o que o pessoal vem fazendo? Um serviço pessoal.
eles utilizam a plataforma digital para se conectar aos seus clientes. Então, através do WhatsApp, por exemplo, é uma ótima ferramenta para você poder trocar mensagens, né, e se identificar, comunicar com seu cliente. Vendo a necessidade desse seu cliente, o pessoal pode agendar horário. Então, a academia está fechada, ela vai lá e agenda horário para ele poder estar utilizando lá. Ou fazer também, através de live, ele reúne todo mundo, isso está acontecendo até aqui no bairro, reúne todo mundo e coloca todo mundo para poder fazer exercício na própria casa deles, exercícios que utiliza o próprio peso do corpo para desenvolver a sua musculatura. Então, foi uma forma, né, dele transformar o ambiente pessoal, onde que ele integrava todo mundo, ele mantém todo mundo nas suas casas e utiliza a plataforma digital para poder passar para eles, você vai fazer esse exercício, aquele exercício, você vai estar consumindo as calorias que precisa. Então, isso é uma forma de se reinventar. Academia que não utilizou isso daí, por exemplo, está perdendo seus clientes. Né? Não tem receita, por exemplo, que não está em funcionamento. Então, muitas das vezes, o cliente, se ele não pagou o pacote, ele paga todo mês. E como ele não está frequentando, ele não está pagando. Então, muitas aí vão até falir, quebrar, porque não está enxergando uma oportunidade justamente nisso. Eu acredito que isso seria uma saída muito boa para esse tipo de mercado. Mas a gente tem que analisar caso a caso. Né? Então, olha que top, olha que top aqui a participação da Tainara, né? Ela fala assim, olha, ela está citando aqui, ou até mesmo alugar os equipamentos da academia. Então, talvez o dono da academia está ali com o imobilizado parado, disponibiliza isso para os alunos, faz uma live, né? Principalmente a parte de peso, talvez aquela coisa da cama elástica, ali, que é equipamentos menores, e você consegue literalmente colocar o quê? Digamos assim, você começa a fazer a academia delivery, né? Tudo com base no que você acabou de expor. Bacana demais. Ótima participação, Tainara. Excelente. Só para fechar esse assunto... Você tem também videogames que simulam exercício de academia hoje. Sim. Né? Então, você tem essa reinvenção, né, de você fazer isso em casa. Tem outro jeito. A academia deve ser uma das últimas coisas a ser liberada na pandemia, pós-pandemia. Isso daí, em conceito teórico, até para passar para vocês, a gente chama de business intelligence, né? Inteligência de negócio. A inteligência de negócio funciona da seguinte forma: o mercado de hoje, né, ele exige que, além de grandes, pequenas e médias empresas, elas busquem justamente a inteligência de gestão, a inteligência de negócio, né? O business intelligence. Para quê? Para identificar as tendências que está acontecendo no mercado e com rapidez, né, com baixo custo e simplicidade, né, no seu negócio, aproveitar as oportunidades e trazer retorno ao seu negócio. Então, qualquer coisa que você for utilizar para poder identificar uma oportunidade, transformar o seu negócio para atender essa oportunidade, você tem que utilizar o business intelligence, né? A inteligência de mercado, inteligência de negócio. A Lúcia está colocando aqui que ela até conhece um profissional que está fazendo isso. Inclusive, ele está comprando equipamentos para que possa atender essa demanda da academia. Top, legal. Vamos lá, galera. Mais alguma exposição aí vindo de alunos? Eu te falei, né? Vai dando 5 para as 10 horas, o pessoal vai, a fé do pessoal vai esmorecendo um pouquinho, mas nós estamos firmes, né? Conforme eu te falei também no início, os melhores estão aqui, né? Você viu a ideia da Tainara, a exposição da Lúcia. Nós estamos, graças a Deus, ajudando aí na construção e na consolidação dos melhores, né? Não, muito bom. Mais alguém, gente, quer fazer alguma exposição vinda de alunos? É sempre muito importante. Enquanto o pessoal vai pensando aí, ó, Clara tá te elogiando, falou que foi sensacional. Luiz Felipe falou que foi muito top. Alice, excelente palestra. José, parabéns, palestra rica em informações. A Lúcia já colocou aí a mulherada em evidência, falando que a mulher no negócio faz a diferença. Eu também acho, é isso mesmo, né? A Márcia que tá falando que ótima ideia. Bacana demais, pessoal. Várias participações. Vamos lá. Mais perguntas, pessoal? Inclusive, Hugo, acredito eu,
né, que a Márcia, possivelmente aí, eu quero que você já também providencie aí os seus contatos para você deixar para a gente aí, principalmente para os alunos. Ela é da construção civil, então, como você falou de preparar aí profissionais, e aí vai para a construção civil, acho que dá uma dobradinha interessante, né? Conforme eu disse na outra palestra, a questão do network, a questão da troca, né? Acredito eu que dá aí uma parceria de sucesso, tá? E Anderson, acho que o link do Hugo caiu. Acho não, caiu. Espera aí que vamos ver se ele volta. Foi só eu falar da Márcia, gente? Falou em ganhar dinheiro e caiu fora, pô. Na hora que eu Ele voltou. Ô, Hugo, na hora que eu tô falando da parte comercial aqui, você saiu fora, cara? Na verdade, eu estava acompanhando aqui, porque a imagem caiu mesmo. Mas eu acompanhei tudo. Entendi, não, beleza. Essa imagem caiu. Eu vou aqui, você está colocando aí, né? @ Prof. Hugo Ferreira, né? O seu e-mail também você colocou, prof.hugosferreira@gmail.com. Isso eu também tenho, posso passar para os alunos depois, para quem tiver também maior curiosidade, já encaminhando aqui para o nosso final, e vou abrir também para os demais, né? Já que acredito eu não tenha mais perguntas. Mais uma vez te agradecer pela excelente palestra. Conforme eu te expus no início, tinha certeza que teria muito a agregar, aprendi bastante com você. Acredito, e né, conhecendo o profissional que o Éder vai puxar ainda mais o sarrafo, né? Ou seja, vai ter que mostrar essas plataformas para os meninos aí no transcorrer das aulas, né? Porque acredito eu que a demanda por perguntas irá aumentar, e essa a prática mesmo, tem que ser o conhecimento aplicado, tá? Então, te agradeço imensamente aí, dizer que nós estamos aí à disposição, conforme eu te falei, para uma parceria, para desenvolvimento, né? A Faculdade Única é uma faculdade que está em crescimento, então a gente pode pensar em coisas grandes, e no futuro aí, claro, quem sabe, né? Você também está junto com a gente dentro desse grupo de professores que hoje nós temos, e que pode ser grandemente agraciado com a sua presença. Diga, Éder. Desculpa te interromper, que surgiu uma última pergunta aqui no apagar das luzes, Suelen. Qual a maior dificuldade que as empresas encontram na execução de uma estratégia de marketing digital? Toma vergonha, Suelen. Tá querendo resposta do interdisciplinar de graça? Eu achei que era pergunta de prova do Ricardo. Bora lá, Hugo. O palestrante tem que responder. Qual a maior dificuldade que as empresas encontram na execução de uma estratégia de marketing digital? Bem, vou responder com base na palestra que nós tivemos aqui agora. Beleza? Eu acho que para você executar uma estratégia de marketing digital, dependendo da empresa, ela tem e do ramo de atividade que ela se encontra, ela vai ter uma dificuldade para fazer uma transformação nela, né, no seu processo interno, para se aderir a essas plataformas, entendeu? Eu vou trazer até para a prática. Eu conheço proprietários de empresas que não têm familiaridade nenhuma, né, com os meios digitais. Eles têm uma dificuldade enorme de confiar justamente nesses meios. Então, adequar justamente a mente das pessoas e acompanhar essa evolução do mundo digitalizado é muito, muito difícil. É mais difícil você mudar a cabeça das pessoas do que você conseguir mudar a sua empresa, o formato de negócio da sua empresa para essa nossa nova metodologia, entendeu? Então, de acordo com as estratégias que até a gente abordou aqui, e adequando as empresas a essas oportunidades que a gente identifica, eu acredito que com base numa boa gestão, né, e adequação dos processos, qualquer empresa consegue facilmente se aderir a essa parte do marketing digital. E é sempre bom, né, identificar a diferença, né, entre a parte de publicidade, a parte publicitária da empresa e a parte toda de propaganda. Tem muita empresa fazendo somente propaganda e fica enchendo o saco dos clientes, desculpa a palavra, né? O pessoal cria birra da marca e não consegue nem comprar o produto porque fica chegando pop-up para eles o tempo todo. Então, sua divulgação ela tem que ser direta,
ela tem que ser precisa, ela tem que ser objetiva, ela tem que ser clara, né, e conforme os modelos, né, do seu negócio, a sua missão, a sua visão, né, os seus pré-requisitos aí de funcionamento do seu próprio negócio. Então, no seu entendimento, a maior dificuldade é a questão cultural, né? Pode ser a cultura dos gestores que eles estão, seria isso? Do meu ponto de vista, é mais cultural. A tecnologia, que nem eu expus no início da palestra, ela vem desenvolvida em moldes muito apropriados para o autodidatismo, né? Muito autodidata. Então, você consegue inserir você mesmo, não precisa de um profissional para ter uma qualidade maior, né? Mas você mesmo, com um trabalho, dedicando a esse trabalho, você consegue implementar a sua empresa e transformá-la em plataforma, em mídia digital, divulgar a sua empresa nas mídias digitais, colocar ela na própria internet com uma facilidade muito grande. O site mesmo você cria com poucos minutos, né? De 5 anos para cá, impressionante como tornou acessível. Impressionante. 5 anos para cá, desde para fabricar um app, uma propaganda, um site, até uma pessoa um pouco mais leiga tem sites que você já faz tranquilamente, mas tranquilamente. Só se a empresa não quiser mesmo, né, Éder, para não colocar, porque o custo ficou muito mais baixo. Ô, Sueli, eu tentei ao máximo aí refinar para você a sua resposta do seu Inter aí, tá bom? Eu quero deixar claro, perdão, Anderson, só aqui agradecer ao Hugo e deixar claro para ele que depois eu vou mandar um WhatsApp, que eu tô puto com ele, porque ele deu de bandeja o trabalho dos meus alunos de SIG. Porque na aula passada eu falei, olha, eu vou passar um trabalho para vocês, mas deixa eu passar a semana acadêmica e na semana seguinte eu falo. E era exatamente, boa parte, são as ferramentas aí que o Hugo apresentou tão brilhantemente. Então, quem por isso que a Tainara estava me perguntando o que era intranet, né? Então, quem acompanhou aí, quem acompanhou a palestra literalmente já vai sair na frente do trabalho. Então, da minha parte, é só parabenizar você, Anderson, e a Única aí pela semana acadêmica, né? A gente está no segundo dia e foi espetacular a palestra, parabenizar o Hugo, né? Como eu disse, poxa vida, olha para você ver que mundo pequeno, né? Eu fui padrinho deles, eu conheço a esposa, fui professor da esposa dele, ele conhece você, e a gente hoje aqui, querendo ou não, olha para você ver como a rede de network, principalmente aqui no nosso estado, ela é curta, ela é pequena, né? Ela é rapidinho, você 2 contatos ali, você chega no outro. Então, foi uma honra poder acompanhar o seu brilhantismo e sua palestra. Muito obrigado, viu, Hugo, por tudo que você proporcionou para os nossos alunos essa noite. Posso falar uma coisinha? Por favor, professor Pedro. Professor Pedro também é professor nosso lá, viu? Conforme eu te disse. Excelente. Hugo, eu quero, primeiro e mais importante, parabenizar o Hugo, tá certo? Eu tive oportunidade de trabalhar em grandes empresas ao longo da minha carreira e eu tive a oportunidade de ver muitas palestras, agora tão elucidativas e tão interessantes quanto essa que você deu, foram poucas ao longo de toda a minha carreira. E também queria fazer um pedido para o Éder, tá certo? Quando você for dar as aulas, se você for falar das plataformas lá, você me chama, que eu quero ter o prazer de assistir as aulas, que eu me interessei muito, viu? Mandar o link para nós, né, professor Pedro, pelo amor de Deus, quem sou eu da fila do pão? Me ajuda, professor. Se vira. Todo mundo aqui com ataque supremo de humildade, né? O cara é um bamba, pô. Porque você tem participação na estruturação da semana acadêmica, que está sendo um sucesso. Eu assisti ontem uma palestra interessantíssima, a de hoje, e vamos ver se amanhã a gente fecha com chave de ouro. Parabéns a todos. Ricardão, um abraço. Beleza, Pedro. Fazer alguma menção aí, final, Ricardo? Eu só falar que a semana acadêmica eu tenho acompanhado. Ontem eu acompanhei as duas. No primeiro horário eu não consegui, eu estava em outras atividades de vestibular. Mas os temas são fantásticos, os palestrantes são muito, muito, muito bons, né? Agregando valor à formação dos nossos alunos, e é por aí. Eu acho que
você tem que cada vez mais, né, transformar o conhecimento que a gente ministra em sala de aula, né, no conhecimento em que o aluno possa ver a aplicabilidade dele aonde? Na vida real. Né? Os futuros administradores, né, que a gente está formando, eles têm que ter essa noção do quê? De linkar entre os dois mundos, o mundo da teoria com o mundo da prática, onde eles vão poder aplicar isso no dia a dia, como administradores das empresas, que eu espero que todos possam um dia atuar. Né? Pequenas, médias, micro, mega, hipercorporações, ou que montem as suas próprias organizações. Né? Parabéns a todos os envolvidos e vamos que vamos. Abraço a todos. Bacana demais, Ricardo. Obrigado. Só para finalizar aqui, Rosilene colocou orgulho de fazer parte, aprendendo muito com grandes mestres. O Éder tem como colocar coraçãozinho no chat. Já colocaram, ó. Aí, ó, bacana. E aí vai, gente. Olha só, pelo avançar da hora aqui, mais uma vez, muito obrigado, tá? Forte abraço e a gente vai construindo ainda mais. Você vai ter oportunidade de ir lá, nos mostrar algumas coisas. A gente ir para um laboratório de informática e ter uma exposição ainda mais rica. Temos os cursos de extensão, tem muita coisa legal que dá para fazer, que a gente vai, né, tá na nossa plataforma de gestão fazer acontecer e a gente vai contar contigo aí, tá bom? O Hugo foi embora de novo, Éder? Ele tá ali, ó. Pelo menos, eu acho que ele tá sem áudio no momento agora, mas a conexão dele ainda tá ativa. Vi aqui. Eu também acho que ele tá sem áudio. Mas bacana, gente. Mais uma vez, muito obrigado, viu, pela presença de todos aqui, no sentido de participação, de envolvimento. Éder, professor Pedro Valdo, professor Ricardo e os discentes, né, que são a razão principal da semana acadêmica. Muitíssimo obrigado aí, vocês estão dando show de participação, tá bom? Aguardo vocês amanhã, 19 horas, para o fechamento da nossa palestra. Palestrante muito, muito qualificado também, um cara com participação no MGTV, e aí vocês vão ver a capacidade do camarada e conto com todos vocês, tá ok? Valeu, forte abraço, gente. Valeu, Nilson. Falou, pessoal. Até mais, gente. Tchau.